Vivendo em propósitos eternos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos tirar um pouquinho os pés daquilo que é natural? Vamos tentar andar um pouquinho no sobrenatural? Tirar um pouquinho os olhos das circunstâncias humanas e olhar para aquilo que é eterno? Eu quero falar com você sobre isso. Lucas capítulo 1, versículo 5. A gente vai ler até o 15. Vamos tentar entender esse contexto. Quero falar sobre isso. É uma manhã de ceia. É a nossa primeira celebração de 3 que teremos hoje. E nesse primeiro momento de ceia com vocês, eu quero, de fato, desafiar o seu espírito a se alinhar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Galera do YouTube, as famílias que estão em casa, sejam também tocadas poderosamente por essa palavra, em nome de Jesus. Vamos lá? Lucas 1, verso 5, estou na NVI, diz assim, olha, acho que está no telão se você está desprovido aí de Bíblia, que não deveria, né? Mas se está. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço em seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Glória a Deus. Uma profecia liberada sobre a vida de João desde antes do seu nascimento e uma bênção sobre a vida dos pais, Zacarias e Isabel, que eram estéreis, não podiam ter filhos e Deus muda a sorte deles. Eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito desse contexto. O título da mensagem, de fato, ela quer mexer conosco, fala sobre nós vivermos os propósitos eternos de Deus, porque eu queria que nós percebêssemos como é a vida de uma pessoa que vive os propósitos de Deus. Porque nós andamos com muitas pessoas, né? Nós caminhamos com vários irmãos, várias irmãs, amigos, familiares, cristãos. Alguns de nós estamos caminhando com cristãos desde que nós nos conhecemos por gente, porque existem pessoas dentro da casa de Deus que eles já nasceram em meio a famílias convertidas ao cristianismo. E eles sempre perceberam, sempre olharam a dinâmica da igreja, dos pais, dos tios, dos parentes, dos amigos. Alguns de nós chegamos depois, mas também convivemos no meio de pessoas, dizendo-se cristãs, têm posturas de vida, e essas posturas às vezes comunicam muito. Sabe qual que é a realidade que eu quero trazer nessa manhã para nós, igreja? É que existem pessoas e pessoas. E como nós podemos nos tornar uma pessoa que vive os propósitos de Deus? João Batista, ele tem todas as características de uma pessoa que viveu intensamente a profecia liberada sobre a sua vida. Quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias no seu turno de sacerdote, o anjo, ele declara algumas coisas a respeito desse menino. Fala que esse menino estava sendo separado desde o ventre e que ele teria que ter algumas posturas para com o filho.
deu até o nome a ele, disse: olha, o filho se chamará João, vocês vão se alegrar muito com ele. Deixa eu dizer algo para você. Salmo 139 diz que Deus contou todos os seus dias e escreveu cada um deles no seu livro. Quando Deus escreve os seus dias em seu livro, porque Ele escreveu os nossos dias, amados, existe uma história como houve na vida de João Batista e de tantos outros que Deus separou e levantou durante os ministérios que você vai vendo de profetas, de sacerdotes, de ministros na palavra de Deus. Deus está sempre separando os seus para um propósito eterno. Qual que é a diferença entre nós e João, então? É que João, nós temos o relato do acontecido quando o anjo revela o propósito e a vontade de Deus. E muitos de nós, por não termos recebido a visita de um anjo nesse mesmo padrão e formato, estamos ainda buscando o nosso propósito. Não significa que ele não exista, ok? Porque Salmo 139 diz que Deus escreveu algo a seu respeito. Assim como ele profetizou sobre João Batista, ele profetizou sobre você ainda no ventre da sua mãe, você já foi visitado e visitada. Desde antes do seu nascimento já havia no coração de Deus um desejo eterno para você. Por que nós não vivemos então, pastor, com intensidade? É aí que João entra. É aí que João vai nos comunicar algumas coisas. Eu quero que, de fato, antes de percebermos a vida de João, nós possamos perceber a vida dos seus pais. O evangelista Lucas, ele começa dizendo a respeito de Zacarias e Isabel. E ele faz questão de enfatizar Zacarias como sacerdote de Deus. E depois ele faz questão de enfatizar que Isabel era descendente de Arão. Porque isso faz toda a diferença, queridos. Para nós, às vezes, soa um tanto quanto desnecessário alguns detalhes, mas Deus sabe o que está fazendo. Deixa eu dizer para você, olha, na lei sacerdotal, na lei do sacerdote, todos os sacerdotes eles tinham que vir da tribo de Levi, eles tinham que ser da tribo de Arão. Todos os sacerdotes eles tinham que ter uma marca, uma posição, eles tinham que ter, de fato, dentro do propósito para servir a Deus, uma raiz. Então, Lucas está dizendo o seguinte, olha, prestem atenção, João Batista, ele tem tudo para assumir o sacerdócio depois da partida do seu pai, porque ele faz parte dessa linhagem. Zacarias, ele era um sacerdote e já servia a Deus nos seus turnos. E Isabel era da tribo de Arão. Vocês precisam entender que há na dinastia desse menino uma herança, um legado, um propósito. A pergunta que eu faço para você não é o legado que os teus pais humanos deixaram, mas é o legado que Jesus nos deixou, que Deus nos deixou dentro de um sacerdócio real. Quando você vai para 2 Pedro capítulo 9, lá diz que todos nós somos reis e sacerdotes na presença de Deus. Deus nos deixou um legado. Então nós temos por adoção dentro da nossa linhagem espiritual aquilo que nós necessitamos para cumprir o propósito profetizado sobre a nossa vida e escrito que o Salmo 139 nos ensina. Já está em nós. Agora, sabe algumas características, queridos, importantes, falando ainda dos pais, antes de entrar no personagem propriamente dito, João Batista? A Bíblia diz que Isabel era estéril. E a esterilidade naqueles dias era algo muito difícil para as mulheres. Ainda nos nossos dias o é, mas nessa cultura as mulheres eram completamente desvalorizadas e descartadas por conta da sua esterilidade. Essas mulheres viviam uma cultura de vergonha, de medo e de dor. O que acontece, queridos? Quando nós passamos problemas e enfrentamos dificuldades que nos fogem das mãos, só existe uma maneira de nós vencermos essas dificuldades, pela fé e pela oração. A Bíblia diz que Isabel e Zacarias oravam ao Senhor. Como, pastor, o senhor sabe disso? O texto que nós lemos, quando o anjo Gabriel se apresenta a Zacarias no seu turno, ele diz assim:
Não tenha medo, Zacarias, o Senhor ouviu as suas orações, a oração da sua casa, e Deus está curando Isabel, que é estéril, por conta do clamor e da petição de vocês. Vamos começar a entender pessoas que vivem propósitos eternos? Você tem orado pelos seus? O quanto você tem orado pelos seus filhos? Sabe, queridos, na comunidade a gente percebe algumas coisas assim. Às vezes as pessoas ainda não conseguiram entender que o pastor não é um guru. Eu não sou um guru, um amuleto. Líderes não são. Às vezes nós transportamos para a liderança, para algumas pessoas, intitulamos elas na nossa fé, na nossa percepção, na nossa conduta, como pessoas sobrenaturais. Ei, deixa eu dizer algo para você, você também é sobrenatural. Porque todo aquele que é nascido de Deus não é da terra. Nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Nós estamos caminhando em direção ao retorno da nossa casa, para encontrarmos com o nosso Pai Celestial. Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele nos abriu o caminho. Então deixa eu dizer algo para você, nós precisamos ter uma vida de oração, de clamor, de entrega, de jejum, pararmos de fazer dos nossos ídolos humanos as pessoas que podem resolver as nossas questões. Está em nós. Nós temos livre acesso ao trono da graça, diante daquele que vive hoje eternamente. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos estão encolhidas, para que Ele não possa nos ouvir e nos abençoar. Deus está no seu trono, mas Ele jamais haverá de desprezar um coração quebrantado e contrito, diz as Escrituras. Nós precisamos avaliar, queridos, se nós, antes de buscarmos válvulas de escapes externas, há problema, pastor, em eu buscar às vezes uma ajuda, um auxílio, pedir para pessoas orarem por mim, estarem comigo? Não, não há problema, desde que você esteja na brecha também. Qual que é o problema então, pastor? O problema é quando nós terceirizamos tudo. Amados, cada dia mais eu me envergonho de um evangelho que tem se denominado evangelho cristão nas mídias sociais, e tudo que eles são é qualquer outra coisa, menos ser evangelho. Porque hoje nós temos a intercessão do Pix. Homens e mulheres diante da sociedade se colocam nas mídias sociais para dizer o seguinte: olha, faz o Pix e nós vamos jejuar e orar por você. Às vezes, queridos, eu estou na televisão, eu começo a mudar de canal, o meu coração dispara, o meu estômago embrulha. Ontem eu falei para a Giovana: amor, eu tenho um nojo disso aí. Nojo. Entende? Mostrando agora os Pix. Fulana fez 100, aí fala o nome da fulana. Olha, fulano fez 20 mil, aí fala o nome do fulano. Aí sabe o que é dito? Ontem eu passei lá de relance, por essas pessoas que estão dispostas a entregar esse valor e esse nível de entrega, nós não devemos só orar, mas devemos também jejuar, porque eles estão comprometidos com a obra. Que é isso, queridos? Esse é o evangelho que nós vivemos? Pessoas preferem pagar para receber uma oração do que estar no quarto clamando, tendo intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus. Amados, você vai ver na Bíblia que Deus usou alguns profetas para falar com algumas pessoas. Deus já usou profetas para falar comigo. Quando Deus levanta profetas para falar comigo, queridos, ainda nos nossos dias, duas coisas acontecem comigo. E eu vou colocá-las para que você entenda. Primeiro é que eu fico feliz em saber que Deus lembrou de mim e usou um vaso para falar comigo. E a segunda, eu fico muito triste em saber que eu preciso que alguém precise ser usado para falar comigo, porque eu não estou tendo condições de ouvir. Eu deveria ouvir do Pai direto. Se Deus está precisando levantar alguém para falar algo comigo, é porque eu não estou gastando tempo de intimidade suficiente para ouvir o que Ele tem para a minha vida. Nós precisamos entender, queridos, os pais de João tinham uma vida de propósito eterno, de vivência na eternidade, e eles conseguiram linkar com Deus
o seu filho. Quer linkar os seus filhos com Deus? Tenha uma vida de oração. Não existe nada no mundo que possa mudar a história de uma pessoa mais do que a oração. Dinheiro não pode, queridos. Ao longo dos anos eu tenho levado centenas de pessoas ao longo desses 30 anos para casas de recuperação. Elas não recuperam. Eu já investi dinheiro, queridos, da igreja, já investi dinheiro pessoal em muitas pessoas para que eles pudessem ser mudados e eles não foram. Eu já discipulei pessoas, gastei tempo com elas e elas não foram transformadas. Sabe o que transforma pessoas? A Bíblia diz que basta um sopro da sua palavra. Basta uma palavra liberada do Senhor e tudo é transformado à nossa volta. Quando Deus diz, queridos, a palavra liberada da boca de Deus tem nela o sim. Quando Deus diz que você vai mudar, você muda. Quando Ele diz chega, chega. Quando Ele diz fica, fica, vai, vai. Qual que é a questão então, pastor? É se eu estou ouvindo quando Ele diz. Se eu devo seguir com isso ou se eu devo parar com isso. Ou se as minhas emoções e a minha filosofia humana me impede de confrontar a minha alma em relação às Escrituras. Porque às vezes nós nos submetemos à nossa vontade carnal e não desejamos ouvir o que Deus tem para falar. Então nós tornamos a palavra de Deus e as coisas existenciais cristãs como relativas, e elas não são. Porque a palavra de Deus nunca será relativa para mim e para você que cremos. Pode ser para aqueles que não creem. Os que não creem pode, mas para nós não. A palavra de Deus é absoluta para o seu povo. Amém? Pais que oram geram filhos de destinos e de propósitos divinos. Segundo, quero falar com você. Quem é movido pelos propósitos eternos sabe renunciar. Queridos, João Batista ele vem de uma linhagem. Ele tinha tudo para viver uma excelente vida. Você já viu como era a vida de um sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote, ele vivia 100% da provisão, eu vou usar essa expressão para você entender, tá? Nos nossos dias, da igreja. A igreja tinha que prover tudo em relação à vida do sacerdote. Porque como Deus separava os sacerdotes para uma expressão do trabalho para si, os sacerdotes não poderiam se envolver com estruturas físicas secular lá fora. Então todo o sustento dos sacerdotes em todas as áreas da vida provinha daquilo que a casa de Deus oferecia. Então eles comiam do melhor. Por exemplo, se você for para a Bíblia, você vai ver as primícias a respeito dos dízimos para os sacerdotes. É assim que viviam os sacerdotes no Antigo Testamento, queridos. Por isso que existem as primícias. Todas as pessoas traziam 10% devolvendo ao Senhor aquilo que lhe era devido. E todas as pessoas, além dos 10%, traziam ofertas na casa de Deus. Dos 10% trazido à casa de Deus, 10% do que foi trazido, de tudo que foi trazido, 10% era do sacerdote da sua família. Então significa o seguinte, queridos, se entrasse 1 milhão nos nossos dias, em reais, se entrasse 1 milhão de reais hoje na comunidade e eu vivesse como os sacerdotes viviam das primícias, 100 mil mensal era meu, que é 10% de 1 milhão, é 100 mil. Era assim que o sacerdote vivia. João Batista tinha tudo, queridos, para viver uma vida boa, para comer bem, para estar nos palácios com os reis, porque os sacerdotes eram procurados por aqueles que tinham poder e autoridade, porque quem tinha poder e autoridade sempre desejava andar de mãos dadas com os sacerdotes da época. Ele tinha tudo, mas a Bíblia diz que ele aprendeu a renunciar, porque para viver propósitos eternos na minha e na sua vida, queridos, haverá momentos que nós precisaremos renunciar a algumas coisas. Quando você olha para a vida de João Batista, você vai ver que esse garoto nos ensina muitas coisas. Desde o ventre, na sua adolescência, na sua juventude, quando o homem agora, ele se posicionou contra o sistema e a maré que trazia somente benefícios para a sua carne. Outra pergunta eu quero fazer para você. Você tem se colocado na presença de Deus para se abster de coisas que são direitos que você tem, mas não são lícitos? Então,
você pode dizer como o apóstolo Paulo: todas as coisas me convêm, mas nem tudo me é lícito? Eu abro mão de direitos, você abre mão de direitos, quando entendemos o que Deus tem para as nossas vidas no chamado de um propósito e vida eterna com Ele. Se você não entender isso, você nunca vai abrir mão. Sabe por que nós não conseguimos abrir mão nos nossos dias das coisas que Deus requer de nós muitas vezes? Porque nós olhamos para a salvação e esquecemos do compromisso. Porque nós olhamos para a graça e nos esquecemos do processo. Ei, deixa eu dizer algo, igreja, preste atenção. A graça nos alcançou, mas nós somos resposta dessa graça. Então você não pode parar numa doutrina, porque quando você para numa única doutrina, você fere as outras. As doutrinas de Deus, na verdade, elas são todas conectadas para um propósito único diante dEle na sua presença. Então, nós temos a regeneração, nós temos a justificação, nós temos a salvação, mas nós temos também a santificação. E às vezes nós queremos pular a santificação, porque nós desejamos ser regenerados, salvos, justificados. Nós queremos ser abençoados, mas a santificação, queridos, é um processo que não compete a Deus, porque Ele é santo. Ele não precisa se santificar mais. Compete a mim e a você. E nós precisamos entender esse momento. Esse menino abre mão de tudo. Quando você olha para a vida dele, sabe por que ele abre mão de tudo? Poderia ter sido reconhecido como sacerdote. Depois do seu pai, ele assumiu o ofício. Ele tinha tudo, ele tinha linhagem. Mas ele abre mão de tudo para se tornar o quê? Quantos se lembram? João Batista é reconhecido como uma voz. O cara abre mão de tudo para ser reconhecido como uma voz. Te faço outra pergunta. Ele se tornou uma voz para a geração dele. Você tem se tornado uma voz para a sua geração? Estou deixando você pensar. Não esqueci o que eu vou falar, não. Eu só quero saber se você e eu temos nos tornado uma voz para a nossa geração. A nossa geração, queridos, através da nossa vida, ouve a voz de Deus. Nós expressamos quem Jesus é, o que Ele significa, o porquê Ele veio, o que Ele fez, para onde iremos, o porquê iremos, com quem andamos, nós expressamos isso. Nós temos sido uma voz para a nossa geração. João Batista abre mão de tudo, de todos os seus direitos, para que ele pudesse ser uma voz daquele que clama no deserto. Queridos, ele não era a voz, ele foi uma voz de alguém maior que ele. Às vezes, nos nossos dias, desejamos nos tornar uma voz, desejamos títulos, posições, almejamos tantas coisas, queremos estar entre os maiores, entre os mais reconhecidos. Ei, deixa eu dizer algo para você. João Batista é reconhecido por Jesus no final do seu ministério. E Jesus traz uma expressão que nenhum homem na face da terra recebeu esse título, a não ser ele. Falou: de todos os homens nascidos de mulher, nunca houve na terra um homem como João Batista. Sabe por quê? Porque ele entendeu que o propósito eterno da vida dele era se tornar a voz daquele que o enviou. Falamos sobre tantas coisas, amados, e não entendemos o que é nos tornar uma voz. Você não precisa ser mais nada, só uma voz. Você precisa dizer para as pessoas o Evangelho da forma que ele é, de fato e de verdade. Não temos mais um Evangelho, queridos, de crucificação nos nossos dias. A maioria das igrejas na terra, sobre todos os cantos da terra, não tem a ver com a nação no Brasil, todas as nações, a maioria, não todas, graças a Deus, existem as exceções, igrejas que ainda entendem o seu chamado e a sua vocação, mas a maioria das igrejas, elas não ministram mais um evangelho de crucificação, elas ministram um evangelho de adesão. Venham, venham, e vocês encontrarão descanso. Venham e vocês serão prósperos. Venham e vocês serão curados. Venham e vocês serão libertos. E as pessoas vão enchendo as cadeiras das igrejas, mas não existe mais um evangelho genuíno. Um evangelho que prega para tudo e para todos na mesma medida e na mesma proporção da cruz. Evangelho da adesão. Importa para muitos líderes e para muitas igrejas que as cadeiras estejam cheias e as contas abarrotadas de recursos.
Essa casa tem um compromisso, queridos, com a palavra de Deus, e nós nunca vamos negociá-la. Doa a quem doer. Doa aqui, doa aí. Nós precisamos entender o que é vida com Cristo. Você é uma voz? Você precisa pensar nisso. Mateus capítulo 3, verso 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Deixa eu dizer para você, às vezes nós temos muito, queridos, e perdemos a simplicidade. Esse cara se tornou um cara simples, até esquisito. Na nossa percepção da sociedade que vivemos, ele foi até para um extremo. Não significa que precisamos ir para um extremo tão grande, mas nós não devemos perder a simplicidade. Ele se vestia de pele de animal e comia coisas simples. Aliás, um excelente cardápio para você oferecer para quem vai na sua casa e você não gosta muito. Gafanhoto e mel. Deixa eu dizer para ti, quando Deus coloca você numa posição de ser a voz do Senhor, não perca a simplicidade. Entenda que os desertos da vida, eles fazem parte da sua existência e que a sua posição e percepção a respeito desse deserto vai exigir de você uma postura e que essa postura possa dar acesso a todas as pessoas que desejam acessar você. Eu tenho muita dificuldade, queridos, com questões externas de aparências religiosas. Eu não tenho problema com riqueza. Aliás, eu sempre cito isso, se um dia você entrar no seu reino, não esquece de mim. Estou aqui, pode abençoar que eu recebo, não tenho problema com riquezas. Mas eu tenho muita dificuldade, amados, em entender pessoas que não eram ninguém lá fora, ninguém, porque o diabo estava sapateando e destruindo a vida delas, e porque hoje elas receberam um título, por conta desse título, dentro da casa de Deus, elas passam a pisar as pessoas, passam a fazer acepção de pessoas, se esquecendo de que um dia estavam lá fora também, sujas, maltrapilhas, imundas, necessitando de uma mão estendida. Eu tenho muita dificuldade com isso. Pessoas que vão do rolo que viviam ao Rolex no braço e esquecem-se de que Jesus é o centro de tudo. João Batista, ele se manteve na simplicidade. Ele falou: olha, eu tenho tudo para andar nos palácios, mas eu vou ter uma vida simples. Porque o propósito pelo qual Deus está me chamando para viver a eternidade não tem a ver com essa terra. Eu estou de olho naquilo que Deus preparou, como Deus falou para Abraão. Falou: Abraão, não olha para essa terra não, filho. Nessa terra você é peregrino. Deus falou para Moisés, falou: Moisés, monta e desmonta a tenda, monta e desmonta a tenda. Não fica preso nas estruturas. Quando vocês estiverem presos nas estruturas, vocês vão ter problema. Às vezes Deus fala para a gente não construir coisas, queridos, mas nós construímos, sabe por quê nós construímos? Porque quando Ele fala, nós não ouvimos, mas Ele fala. Você tem perguntado para Deus qual é a postura de vida que Ele espera de você? O que você está ostentando? Para nós cristãos, queridos, a maior ostentação que nós deveríamos ter é ostentar aquele que vive, é declarar que Ele cresça e que a gente diminua, independente da quantidade de riqueza que eu e você possamos ter. A gente precisa colocá-lo no centro de tudo. João Batista então se torna uma voz e se torna uma pessoa simples. Quem tem e vive os propósitos eternos de Deus recebe as revelações do Senhor. Deixa eu dizer para você, João Batista nunca havia visto e olhado para Jesus como filho de Deus. Jesus era seu primo. Primo. Você já pensou um primo seu nos dias de hoje, suponhamos que Jesus não tivesse vindo, um primo seu chegar para você e falar assim: eu sou o Deus encarnado, o que você ia fazer? Chama Allan Kardec, chama o hospício, agora vai. Você ia perguntar o que ele está usando.
Certeza que você ia perguntar. Irmãos, deixa eu dizer para você, quem vive propósitos eternos não tem confusão naquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz que quando João Batista estava batizando pessoas, Jesus passa. Quando Jesus vem, João Batista usa uma expressão antes de batizá-lo: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí ele usa uma expressão: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha a revelação, queridos. Quando nós estamos debaixo de obediência em viver os propósitos eternos de Deus, seja qual for a circunstância, ou o momento da vida em que você estiver, seja qual for o lugar, seja qual for a necessidade, seja qual for o problema, você vai reconhecer Jesus nesses problemas, nessas circunstâncias que você está vivendo. Você nunca vai ter dificuldade de reconhecê-lo, porque você sempre vai dizer: Ele chegou. Igreja, presta atenção. Não tem nada mais lindo do que isso, quando Ele chega. Às vezes eu estou com Deus, queridos, numa correria frenética, coração acelerado, tanta coisa para resolver, tantas respostas para dar, tantos posicionamentos, tantas decisões. Aí eu falo: Senhor, que loucura. E aí eu começo a me colocar no meu devido lugar, espiritualmente dizendo. E em meio a muitos turbilhões da vida, queridos, eu sinto quando Ele chega. Você precisa viver isso. Você precisa experimentar quando Ele vem. Você precisa reconhecer: eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo, Ele está aqui. Às vezes nós estamos num culto coletivo, queridos, às vezes nós estamos, porque você tem o culto pessoal, né? Você não precisa de pessoas e multidões para cultuar a Deus. Às vezes você está no seu culto íntimo, mas às vezes estamos no culto coletivo. E nós que estamos aqui de cima, diferente de você que só olha para a nuca dos outros, nós estamos vendo todos vocês. Em meio à manifestação e à graça do Espírito Santo, a gente percebe quando Ele chega na vida de alguém. Às vezes Ele chega ali, chega aqui, chega ali, chega lá, chega aqui, Ele chega. E quando Ele chega, queridos, o nosso coração se alegra, o nosso espírito salta. Sabe por quê? Porque nós temos a convicção de que Ele está fazendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista teve a revelação porque ele vivia propósitos eternos. Por que nós não temos a revelação, pastor? Porque nós estamos muito mais preocupados com o resultado final do que o processo no caminho. Não se preocupe com o resultado final, queridos. Eu vou falar algo para você, vai doer, mas você precisa ouvir isso. Na perspectiva desse mundo, se você tiver que morrer pobre, você vai morrer pobre. E está tudo certo. Mas na perspectiva de Deus, não existe pobre. Porque todo aquele que é nascido de novo é herdeiro, juntamente com Cristo. Nós somos cordeiros, queridos. Nós estamos em busca de coisas e situações e circunstâncias porque nós avaliamos só com os olhos humanos. Às vezes você pode passar uma vida pela terra e pode não alcançar muitas coisas que você almejou, mas essa não é a questão, porque você também pode alcançar tudo que você almejou. Eu conversava com a Marisa, né, e nós estávamos falando, dias atrás, ela estava falando a respeito de uma professora que ela recentemente se submeteu a um curso que fez, e uma mulher, uma professora na área de alimentação, saúde, né, nutrição, tinha faltado a palavra, né? Na área de nutrição, e ela diz assim: pastor, mas ela é muito rica, mas assim, é rica hoje não faz mais conta de dinheiro, tudo que você pensar que o dinheiro pode comprar, hoje ela dá conta. E ela foi sendo colocada nessa posição pela profissão que tem, e ela foi sendo levada a pessoas de muita influência. Então é assim,
que você pensar de países, lugares, pessoas de influência, ela caminha nisso aí. E ela sempre foi muito fechada durante todo o curso para as coisas de Deus. Ela se declarava meio ateia. E o ateísmo é terrível, né? E dentro das universidades isso ocorre muito. Mas no finalzinho do curso agora, no finalzinho, na reta final, ela trouxe uma declaração pública na sala de aula, me impactou, e eu vou tentar me aproximar dela. Porque ela falou assim, olha, eu já alcancei isso, ela começou a denominar um pouco das coisas que alcançou em relação às vertentes deste mundo e dessa vida. Onde ela chegou? Ela falou, e vocês acreditam que depois de ter alcançado tudo isso, um vazio me consome? E eu estou aberta agora para ouvir a respeito das coisas de Deus, porque nada disso me preencheu. Deixa eu dizer para você, querido, querida, nós precisamos entender, as nossas buscas frenéticas, elas nunca vão nos dar a paz que nós estamos buscando. Porque Jesus falou assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou, o mundo não pode vos dar, mas eu vos las dou. Nós precisamos entender isso. Eu quero quase finalizar com você. O que se move por propósitos divinos e eternos são pessoas que formam discípulos. Historiadores, queridos, quando falam a respeito de João Batista, os estudos, culturais, eles não estão mencionados em números na Bíblia, mas fala de João Batista batizando pessoas, A média feita por historiadores a respeito das conversões em massa no ministério de João Batista, quando a igreja está nascendo, ele batizava em média 150 pessoas por dia. Ele chegou a batizar, pelos estudos, quase 5.000 pessoas por mês. João Batista fez muitos discípulos. Muitos discípulos. Sabe por quê? Porque ele se movia pelo eterno. Eu quero perguntar para você, cadê os seus discípulos? O que eles têm aprendido de você? Não quero te envergonhar, mas se você pudesse levantar sua mão ou ficar com ela baixada nessa manhã, eu acredito que você iria se envergonhar por não ter um discípulo, uma discípula. Quem é a pessoa que você está reproduzindo na vida dela o que Cristo fez na sua? Quem é a pessoa que você está levando às águas do batismo porque ainda não conhecia a respeito de Jesus? Quantas pessoas por mês você traz a Cristo? Quantas pessoas por ano são escritas na pedra que Deus vai dar para você? Porque a Bíblia diz que na sua coroa, Apocalipse, querido, você precisa ler Bíblia. A Bíblia diz que na sua coroa será lembrado todas as pessoas que você levou para Cristo Jesus, que foram salvas por intermédio da sua vida. Você precisa entender isso. Como está a sua coroa? Ela tem pedras lá? João Batista fez discípulos. Agora, o que é mais lindo na vida de João Batista? Apesar de ter feito discípulos, quando Jesus apareceu, ele abriu mão dos seus discípulos para que os seus discípulos se tornassem discípulos de Jesus. João 1,35 diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Amados, João Batista não fez discípulos para si, ele fez discípulos para Cristo. Então, quando Cristo passou, ele deixou ir. Às vezes fazemos discípulos porque temos problemas emocionais e queremos pessoas para poder manipulá-las, para poder dirigi-las, para poder dizer. Deixa eu dizer para você, se um dia você for fazer discípulo, ou se você tem feito discípulos, faça para Jesus, deixe que eles vá. Nós não somos donos de ninguém. Discípulos de Cristo são para a terra, discípulos de Cristo são para o mundo, discípulos de Cristo são para o reino. Não é para mim e para você. João não se impôs, deixou os meninos irem. Às vezes você faz discípulos e quer manipulá-los, porque você entende que a sua entrega a eles, você espera uma recompensa deles, e a sua recompensa vem do céu. Amém? Eu finalizo com você, eu preciso correr, eu vou finalizar com você falando algumas verdades a respeito de
estamos usando João Batista como exemplo para nós, eu queria que você entendesse muito isso. Eu vou falar algumas características rápidas a respeito de João Batista, para você ver se isso existe na sua vida ou não, ok? Lucas 3,8 diz que João Batista ele pregava arrependimento. Diz assim, olha, deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é o nosso pai, e por aí segue. Deixa eu dizer para você, pessoas que vivem em direção ao reino e ao propósito eterno pregam arrependimento. Você precisa pregar arrependimento para as pessoas que convivem com você. Você precisa dizer para essa pessoa que você ama, por mais que você a ame, você precisa dizer, olha, porque eu te amo, eu estou te dizendo isso. Outras pessoas não diriam para você, mas eu preciso dizer a verdade para você, você é muito arrogante. Você é insuportável, você precisa dizer. Você é muito milindre, você é um adúltero, você é um mentiroso, uma mentirosa. Você precisa dizer. Você precisa levar as pessoas que estão à sua volta ao arrependimento. Você precisa dizer para eles, olha, você é instável, você oscila, você não permanece, você não fica, não dá para contar com você, você some. Você precisa dizer. João Batista disse a verdade. Hoje muitas pessoas não falam mais sobre a crucificação porque eles têm medo de perder as pessoas, mas você precisa dizer. João em todo momento condenou todo tipo de pecado, dos seguidores aos fariseus. Inclusive, ele fala com Herodes, o tetrarca. Queridos, Herodes era a autoridade máxima no reinado naquele período. E ele olha e fala assim para Herodes, olha, deixa eu dizer para você, rei, você tem um problema sério, você ficou com a mulher do seu irmão, Deus vai te condenar por isso. Pediram a cabeça dele. Mas ele teve coragem de olhar para a política, porque eu estou dizendo sobre política agora, porque no campo político, a maior autoridade política era Herodes naquele tempo. E ele olha para os políticos da sua época, da sua geração, e diz assim, você é um adúltero, e você vai ser julgado diante de Deus pelo que você está fazendo. Não brinque com Deus, Deus não se deixa escarnecer. Ele disse. Ele pregou retidão e integridade, dizendo que eles não deveriam ter ganhos, as pessoas não deveriam ter ganhos ilícitos e desonestos. Quando João é confrontado por alguns dos soldados da sua época, os soldados perguntaram, como que nós deveríamos fazer então em relação aos tributos? Ele falou assim, olha, vocês são uma autoridade na terra, vocês são homens da lei, então não façam de extorsão para com as pessoas, vocês não devem extorquir ninguém. Cadê as autoridades aqui? Deixa eu dizer algo para você, seja íntegro naquilo que Deus colocou na sua mão, seja qual for a posição de autoridade que você tem, nunca leve vantagem sobre a vida dos outros. Então ele prega integridade e retidão. Ele pregava a respeito do batismo no Espírito Santo. Estou dando detalhes de João para você ver como que é uma pessoa que vive de olho na eternidade, não de olho nessa terra. Ele falou assim, olha, eu batizo vocês com água, mas vem agora aquele que após mim não sou digno de desatar a sandália de seus pés, esse vos batizará com Espírito e com fogo. Você tem falado do Espírito Santo para as pessoas que você caminha, que eles ainda podem ser cheios do Espírito Santo, ou você engessou tudo isso? Ah, pastor, a nossa igreja ela é muito comedida. Sim, ela é comedida. Eu oro em língua todos os dias, queridos, todos os dias. Às vezes, a gente não faz escândalos no público, por quê? Porque Paulo, melhor dizendo, nos ensina que na casa de Deus tem que haver ordem e decência, mas todos os dias nós oramos em línguas. O Espírito Santo nos habita. Eu tenho intimidade e liberdade com Ele. É que a Bíblia diz, dentro da casa de Deus, se você for orar em língua, se não tiver interpretação, ore baixo. Então, às vezes você vai me pegar aqui, não tem um dia de adoração aqui, uma vez que o louvor sobe, que eu não estou orando em línguas, mas estou orando baixo. Porque não tem a interpretação. Agora, se tiver quem interprete, Deus vai manifestar. Ele vai me fazer orar em voz alta e Ele vai dar um intérprete para isso. Mas você tem falado do Espírito Santo para as pessoas que você convive? Ou você entrou naquela de que nós somos somente uma igreja reformada e o Espírito Santo saiu da igreja? Não saiu, não. O Espírito Santo está nessa casa. Ele tem liberdade na nossa vida. E João Batista falou isso, virá um após mim, e esse vos batizará com espírito e com fogo, vocês serão cheios dele. Nós precisamos aprender isso.
Nossa, tem coisa com força aqui, queridos. Além de apontar para Jesus, ele apontou para o Espírito de Deus. Olha, pregando o evangelho todo, porque vivia nessa vida, João fala sobre o julgamento divino para aqueles que não dão frutos. Mateus 3,10 diz assim: diz que o machado está posto à raiz de todo aquele que não dá fruto. Amados, João Batista está dizendo o seguinte: olha, existe um juízo de Deus. Se vocês de fato não der frutos, porque é para isso que Deus vos levantou, para darem frutos. Se vocês não derem frutos, vocês vão ter problema. O machado está posto à raiz. Em outro texto, diz que no versículo 12, mesmo texto, mas versículo 12, ele fala a respeito de Jesus, que Jesus tem uma pá nas mãos. E essas pessoas que não dão frutos, o que Jesus vai fazer? Ele vai colher com essa pá os seus e vai colocar no seu celeiro. Mas esses que não dão frutos, esses serão lançados no fogo. João Batista tinha tudo, querido, em essência, para que ele pudesse ser aquele que cumpre a vontade de Deus. A minha pergunta a você é se você tem se posicionado nisso. Eu vou ter que terminar, porque nós temos outra celebração, nós temos a ceia, mas quem vive no propósito eterno de Deus sabe que tudo é de Deus e tudo provém dele. João Batista soube reconhecer isso, importa que ele cresça e que eu diminua. Ok? João Batista soube entender qual era o seu momento.